Muito boa tarde a todos. Estamos reunidos mais uma vez no nosso projeto pelo IDP para discutir direito em tempos de pandemia, direito com todas as inflexões necessárias em relação ao Covid, e hoje numa tarde absolutamente especial, uma tarde bastante importante para o IDP e para todos nós do projeto, porque receberemos aqui, com toda a felicidade, o ministro Luiz Fux, futuro presidente do Supremo Tribunal Federal. Estará conosco também, na qualidade de nosso anfitrião e participante dessa discussão, o ministro Gilmar Mendes, estará conosco a senadora Simone Tebet, e todo este debate junto com o Marcelo Vitorino e, efetivamente, gerenciado pelo senador Jorge Viana e pelo doutor Carlos Eduardo Frazão. Eu dou as boas-vindas a todos os nossos convidados, agradeço a nossa audiência sempre pronta, desejando a todos um excelente debate, profícuas discussões acerca do momento que estamos passando, porque nada mais importante do que discutir os desafios da democracia na pós-modernidade, nos tempos que correm, a partir do problema da desinformação, das fake news e das dificuldades que nós temos com o gerenciamento de informações, tanto pela internet quanto por outros meios, e que causam efetivamente ou ataques ou afirmações, a depender do ponto de vista da própria democracia. Agradecendo a todas as nossas audiências e agradecendo aos nossos convidados, eu passo a palavra ao nosso também anfitrião de sempre, ministro Gilmar Mendes. Boa tarde a todos, boa tarde, Ney, boa tarde, senadora Simone Tebet, boa tarde, o presidente Luiz Fux, já presidente do tribunal a partir de setembro, cumprimentar o Marcelo Vitorino, Jorge Viana, Frazão, nós tivemos recentemente numa live juntos, cumprimentar a todos os senhores, dar as boas-vindas e desejar um excelente debate sobre um tema tão relevante como essa ideia da liberdade de expressão no contexto da democracia, tudo que, de fato, é relevante nesses momentos tão peculiares. Estamos discutindo tantas questões que envolvem essa temática, a necessidade de um equilíbrio na comunicação, o problema de fake news, todas essas questões, e acho que é relevantíssimo que duas personalidades de peso singular, a senadora e o ministro Luiz Fux, venham para essa discussão. Certamente vamos sair mais enriquecidos e iluminados, e certamente vamos ter uma mesa de debate bastante rica e proveitosa. Desejo a todos um bom seminário. Obrigado. Nossas palavras iniciais do Vitor Fernandes agora, para que partamos então já aos debates. Vitor, com você. Obrigado, professor Ney. Agradecer também ao ministro Gilmar pela abertura. Cumprimentar inicialmente em nome do IDP, em nome do Grupo de Estudo de Direitos em Tempos de Covid, em especial em nome do Rodrigo Mudrovich, que não pôde comparecer hoje. Gostaria de firmar meus cumprimentos iniciais ao presidente eleito do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, à senadora Simone Tebet, ao senador Jorge Viana, e ao professor Marcelo Vitorino, e também aos meus colegas de moderação, o senador Jorge Viana, novamente, o desembargador Ney Belo e o professor Carlos Frazão. Essa já é talvez a terceira oportunidade em que o nosso grupo se reúne para discutir esse tema da desinformação, hoje sob uma perspectiva diferente, e tendo a honra de contar com a participação de tão ilustres convidados que conseguem, de certo modo, trazer para a gente uma perspectiva do tema com foco nos desafios da nossa democracia. Portanto, agradecendo mais uma vez pelo convite, pela participação, eu gostaria já de dar início aos nossos trabalhos, passando a palavra ao senador Jorge Viana. Bem, para mim é uma honra poder estar numa mesa como essa, né? Ministro Gilmar, muito obrigado, e doutor Ney Belo também, Vitor, com a senadora Simone, presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, uma pessoa que eu tive o privilégio da convivência, e sei do seu empenho, da sua dedicação. Ela falou ainda há pouco que está na propriedade rural dela, no Mato Grosso, estava com medo até de cair a internet, mas é um privilégio para nós contar com a senhora aqui, senadora. E com o presidente
que deve assumir a mais importante Corte de Justiça do Brasil, o ministro Luiz Fux, que eu também tive o privilégio de boas convivências e tenho uma admiração grande. É um juiz brilhante. Eu estava lembrando, na posse dele, quando vai se ver o currículo, né, uma pessoa, eu estava brincando com ele, poxa, que hora para o senhor assumir o Supremo? Mas é numa hora difícil como essa que, quem sabe, o senhor terá o privilégio de, junto com seus colegas, de encontrar, em boa medida, caminhos para o nosso país. É isso que a gente espera. É muito bom ter o senhor aqui. E, doutor Frazão, prazerzão te encontrar aqui também. E o professor Marcelo Vitorino, de fato, eu conheço muita gente, mas eu não conheço ninguém com tanto conhecimento do que acontece em uso de rede social, uso de internet, processo legal, os problemas que tem em todos. Ele é um professor que tem uma vida, uma prática muito grande, e certamente hoje ele dá assessoramento na Câmara, Senado, ele tem colaborado bastante, certamente aqui vai nos ajudar. Mas, ministro Gilmar, doutor Ney Bello, Vitor, eu sei do Rodrigo hoje, pode estar ganhando o filhinho dele, né? Por isso que ele não está aqui, o Rodrigo Modrovic. Mas eu queria botar um assunto geral, doutor Ney Bello e ministro Gilmar. Esse é um tema da maior importância, né? Nós estamos falando de democracia, agora mesmo no meio de uma pandemia, de uma crise sanitária sem precedentes para o mundo inteiro. Graças ao uso da internet, a gente está mais perto um dos outros. A gente está podendo fazer esse ato aqui, eu posso ver minha família, mesmo quando estou longe, ver minhas filhas, meus netos, a gente pode resolver, pode trabalhar, enfim. Então, é um instrumento, uma conquista muito importante, a internet, essa nova tecnologia que nos permite fazer uma reunião como essa, cada um estando, eu estou no Acre hoje aqui. Mas isso veio acompanhado também de desafios enormes. Eu queria botar dois assuntos e ver o comentário dos senhores. Uma das questões fundamentais, a primeira lei nossa, o Marco Civil da Internet, eu estava falando com o professor Marcelo outro dia, demorou 10 anos para ser elaborada essa legislação. Agora, não tem nada mais dinâmico do que o uso da internet, de rede social, o avanço tecnológico. Então, a lei, quando veio, já veio com uma série de lacunas, mesmo a intenção sendo boa. E há também um receio de mudá-la, isso é um problema. Agora nós temos uma legislação de fake news que saiu do Senado, falava com a senadora Simone, está na Câmara e certamente vai estar na mão da senadora Simone, como o Senado sendo casa revisora, quando voltar da Câmara lá na Comissão de Constituição e Justiça. Mas, enfim, o mundo inteiro está discutindo que legislação nós podemos ter para enfrentar a desinformação, enfrentar fake news, enfrentar, enfim, os limites, ou estabelecer algum limite. Muitos países, inclusive na Ásia, estão fazendo leis agora, em plena pandemia, para enfrentar a desinformação na pandemia, que pode levar à morte. Muitos países estão fazendo isso, porque a gente prometendo salvar, outro curar, o outro distribuir remédio, e isso significa desinformação que pode levar à morte pessoas. Então, tem país que está adotando medidas agora para que não tenha desinformação, fake news, enfim, nesse tempo. Mas tem dois assuntos centrais, eu acho. Um deles, e o professor Marcelo e o ministro Fux, o próprio ministro Gilmar e a senadora Simone queria que comentassem, muita gente quer o anonimato no uso da internet, no uso de redes sociais, que é o direito ao anonimato. Mas, por tudo que nós sabemos, nós estamos diante de ministros aqui, do Supremo, da senadora Simone, né? A gente já nasce com um atestado de nascimento, com a certidão de nascimento. Ninguém tem um direito ao anonimato, a Constituição, no artigo 5º, garante que todos temos que ser registrados, temos que ser pessoas. Mas na internet, alguns defendem o anonimato, que, do ponto de vista... Eu queria ouvir a opinião dos senhores sobre isso. Onde é que a gente estabelece esse limite? Ora, quem quer o anonimato também vai poder fazer questões, atingir a honra de pessoas e está no anonimato. Então, essa é uma questão importante de ser levantada. Um outro aspecto, só seriam esses dois, é que nós algum tempo atrás, nós éramos responsáveis pelas postagens. Quem fazia, assinava embaixo, era o autor. As companhias, as próprias companhias, as empresas que trabalham com aplicativos, elas eram contra. Acho que a internet do Jorge deu uma travada, mas
Bom, na verdade, acho que a internet do Jorge ficou um pouco fora de combate, mas acho que a primeira pergunta que o senador já havia formulado, nós podemos então já fazer a sequência do que havia sido perguntado. A preocupação do senador Jorge, como visto por todos, é a existência do anonimato na internet e como isso seria justificável de uma maneira ou de outra. Podemos manter a sequência, se todos concordarem. Poderia começar com o ministro Luiz Fux, depois com a senadora, por fim com o Marcelo, depois invertemos na sequência anterior. Ministro Luiz Fux, muito obrigado pela presença e a palavra é sua. Bom, eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao meu colega Gilmar Mendes, essa é a segunda oportunidade que eu tenho para debater aqui no IDP, primeiro na minha área de segmento científico, que é o processo civil, e agora no âmbito do direito constitucional, que eu convivo com ele há 9 anos, desde que assumi a posse no Supremo Tribunal Federal. Então, tanto quanto se pode depender dos julgados, da doutrina sobre essa liberdade de expressão, anonimato, democracia, eu tenho para mim que, efetivamente, os pilares da democracia estão na liberdade de expressão, nas liberdades em geral, na igualdade e na legalidade. Agora, é evidentemente que direitos e liberdades são também passíveis de abuso. É claro que também há a figura do abuso do direito e do abuso da liberdade. No Brasil, a liberdade de expressão ela tem o que se denomina de preferred position, uma posição preferencial, porque dela derivam outras liberdades. Liberdade de crença, de culto, liberdade de pensamento, criação intelectual e etc. Então, a liberdade de expressão ela tem essa posição proeminente e qualquer exceção que vise a restrição à liberdade de expressão e a forciar a liberdade de imprensa deve ser tratada com uma extrema cautela. Entretanto, como eu já abordei agora, o ministro Gilmar e eu, no exercício da presidência do TSE, tivemos a oportunidade de tratar diretamente com casos concretos onde eram veiculadas notícias inverídicas sob o palio do anonimato. Ora, a democracia que exige uma atitude cívica, o juízo próprio, uma autodeterminação do cidadão como partícipe da arena política e até mesmo da arena privada, né? Nessa horizontalidade dos direitos fundamentais, ela reclama que ele esteja bem informado, porque a desinformação, ela, na verdade, sacrifica, digamos assim, o cidadão no exercício dos seus direitos e liberdades fundamentais. Então, as fake news, que podem assumir inúmeras vertentes, tanto quanto uma propaganda capaz de denegrir e, digamos assim, degradar a imagem, a honra, a intimidade das pessoas, também pode assumir um outro papel, como recentemente nós assistimos, que são notícias falsas de atentado contra a democracia, atentado contra as instituições, hate speech, discurso de ódio, etc. Então, nesse particular, no meu modo de ver, o Supremo Tribunal Federal já deu, digamos assim, inúmeros exemplos de deferência à liberdade de expressão, mas também foi muito enérgico quando se tratava de uma liberdade de expressão abusiva, que incitava o ódio, a violência, digamos assim, o atentado a todas as nossas instituições, aos valores constitucionais, fechamento do Congresso, fechamento do Judiciário. Então, é preciso distinguir o joio do trigo. A liberdade de expressão, no meu modo de ver, tem de ter uma posição preferencial, principalmente numa democracia em que se exige que maiorias e minorias sejam bem informadas, mas quando ela descambar para essa vertente, digamos assim, de uma liberdade de expressão abusiva e atentatória às instituições do país e à própria democracia, eu acho que deve ser proibido o anonimato. Senadora Simone Tebet.
Obrigada, desembargador Ney. Se me permitir, em nome dos nossos anfitriões, eu gostaria de comentar em nome do ministro Gilmar Mendes, em nome do nosso presidente eleito do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, todas as demais autoridades, dizer que é um prazer muito grande e aceitei com muito gosto o convite para estar aqui conversando um pouquinho sobre um tema tão relevante para a democracia brasileira. Agradecer em nome do Jorge Viana, que foi meu colega no Senado Federal, todos os mediadores, também o professor Marcelo, que vai nos acompanhar, e dizer que, depois da fala do ministro Fux, o que eu tenho a dizer sobre o direito? A não ser lembrar, ministro Fux, quando eu era criança, eu faço política praticamente desde os 5 anos de idade, quando meu pai virou prefeito da cidade em que nasci. Na época, eu sou conterrânea do ministro Gilmar Mendes, porque nascemos no estado uno de Mato Grosso. Depois, né, ou ele nos abandonou, ou nós que o abandonamos. Agora, né, eu pertenço ao estado de Mato Grosso do Sul. Mas, naquela época, eu me lembro bem que o grande desafio, preocupação do meu pai nos processos eleitorais era chegar ao eleitor. Então, o grande desafio da democracia brasileira era o combate à desinformação como sinônimo de falta de informação. Chegava às vésperas da eleição, o eleitor não sabia nem que o amigo, o médico, o professor dele era candidato. Então, naquela época, a dificuldade até bem pouco tempo, e o grande desafio para a democracia até bem pouco tempo, era combater a desinformação como sinônimo de falta de informação. Só que dos últimos, talvez, 10 anos para cá, e veja, eu estou numa zona rural, no interior de um estado que faz parte do interior do Brasil, e estou conseguindo me comunicar com o mundo e sei do que pensa hoje o homem da zona rural. Ele tem a informação. De uns 10 anos para cá, portanto, eu acho que essa desinformação, no que se refere à ameaça à democracia, passou, sim, a ser sinônimo de falsa informação, ou informação falseada ou falsificada, muitas vezes dolosamente. Então, mudou-se um pouco nesse conceito. Então, combater a falsa informação é essencial para a defesa de uma democracia saudável, porque falsear é deformar, é corromper, é mudar para pior, é deturpar a informação necessária para que o eleitor, em nome do seu voto consciente, faça a escolha certa, por exemplo, no processo eleitoral. Então, o que nós estamos presenciando hoje, através das redes sociais, é que a vontade da soberania popular, muitas vezes, ela fica comprometida por falsas informações, muitas vezes em efeitos de escala planetária, porque você, com alguns toques no computador, você acaba levando a notícia falsa para milhares e milhões de pessoas, e, com isso, você, de uma certa forma, ameaça o pleito eleitoral. Portanto, assim, nessa preliminar, eu gostaria de lembrar, e eu acredito que o ministro Gilmar Mendes, porque vem de um estado como o meu, e o próprio Jorge Viana, que são de estados menores, sabe o quanto, numa eleição municipal, vereadores e prefeitos perdem por 1 voto, por 10 votos, por 100 votos. O quanto a difamação, a injúria ou a calúnia são capazes de transformar a vontade consciente do eleitor, que, se pensasse corretamente, se tivesse a informação verdadeira nas mãos, teria, muitas vezes, dado o seu voto de outra forma, o quanto isso realmente não transforma aquele princípio basilar da democracia, do Estado de Direito, que é a soberania popular. Então, eu diria, de uma certa forma geral, que a soberania popular está sendo, muitas vezes, substituída por uma soberania artificial. Então, sobre esse aspecto, e, obviamente, à luz da Constituição, que diz que a liberdade de pensamento e expressão ela é plena, mas ela não é absoluta, porque a própria Constituição veda o anonimato. Mesmo que eu quisesse, como parlamentar, fazer uma lei dizendo para o internauta: você pode dizer o que quiser, crie um perfil falso, crie uma conta inautêntica e diga o que você quiser pelos meios sociais, essa lei, a meu modesto ver, seria inconstitucional. Óbvio que a grande dificuldade então, de que forma fazer uma lei que garanta a liberdade de expressão prevista na Constituição, ao mesmo tempo que se garanta a responsabilização. Eu queria, só para finalizar nesse questionamento, dizer que, no mundo real, já é assim. Quer dizer, nós já temos o Código Penal dizendo que difamação, injúria e calúnia são crimes. A própria Constituição, eu acho que é o inciso 10, já fala que eu tenho direito à minha intimidade,
Eu tenho direito à vida privada, à minha honra e à minha imagem. Se isso é preceito constitucional como cláusula pétrea, ninguém, em nome de uma covardia, de não ter a coragem de dizer em público, não dizer na vida real e utilizar-se da artimanha de uma rede social no anonimato para dizer o que pensa de mim, ninguém pode fazer, porque eu fico sem o meu direito de defesa, sem o meu direito, inclusive, de processar. Então, diante de tudo isso, eu não consigo ver a liberdade de pensamento e expressão como algo absoluto. Ele é pleno, sim, nos limites da própria Constituição. Muito obrigado, senadora Simone Tebet. Agora, para a mesma resposta à primeira pergunta do Jorge Viana, que já voltou ao nosso convívio depois que a internet se reconectou, mas horrível. Perfeito. Mas para finalizarmos, então, a resposta à sua primeira pergunta, eu vou passar a palavra, então, ao Marcelo Vitorino, depois o Frazão faz as dele e voltamos, então, ao ciclo normal. Com a palavra, doutor Marcelo, por favor, é um prazer tê-lo conosco. Quero agradecer ao IDP pelo convite, aos colegas, bastante, acho que ilustres, talvez seja a minha live com o maior número de, vamos dizer assim, de atores políticos que tenham a condição de promover alguma mudança significativa. Então, eu atuo na internet já há algum tempo, eu fiz muitas campanhas políticas, minha primeira no digital foi em 2008, foi a campanha do Gilberto Kassab para prefeito, e desde a primeira campanha digital, nós lidamos com a desinformação na internet. Esse não é um tema novo para a gente. Esse é um tema que ganhou luz com a eleição do Donald Trump, mas não é um tema novo. A gente lida com a guerrilha virtual desde o início. E quem está acostumado... Antes de fazer campanha na internet, eu fiz campanha de rua. A gente já lidava com a guerrilha, ela só não era virtual. Então, assim, não tem nada novo. Enquanto profissional de comunicação digital, o que eu posso assegurar é que não faz sentido a gente fazer até uma divisão entre o mundo real e o mundo virtual. Porque não existe mais uma separação. Se o ato no mundo virtual impacta no mundo real, não há por que a gente fazer até uma distinção. Se o efeito acontece nos dois mundos, por que tratarmos como dois e não só como um? E aí eu também recorro à Constituição. O 5º artigo, para mim, ele é claríssimo. Se eu não me engano, no parágrafo 4, que ele fala da questão da liberdade de pensamento, vírgula, vedado anonimato. Então, está ali bem claro. No parágrafo seguinte, ainda tem a explicação do porquê é vedado anonimato. Porque você precisa assegurar o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Se a gente assegura o anonimato, como é que a gente vai conseguir assegurar direito de resposta ou uma equiparação no caso de um abuso? Então, do meu ponto de vista, eu defendi isso já no Conselho de Comunicação Social do Congresso, defendi isso no seminário que teve no próprio TSE de fake news, junto com a União Europeia, em que o anonimato não é um direito. O anonimato só seria um direito se nós não vivêssemos em sociedade. Em sociedade, não tem anonimato. Então, antes até de falar dessa questão democrática, eu acho que a gente tem que reconduzir a parte do legislativo para incorporar o digital dentro do cenário. Porque se a gente não fizer isso, a gente vai ficar discutindo se pode ou se não pode. Então, se o anonimato é vedado no offline, é vedado no online e acabou a história. Agora, como é que a gente põe fim ao anonimato online? Essa é uma outra história. E se a gente colocar fim ao anonimato online, isso resolve o problema da guerrilha virtual? Não. Aí eu posso assegurar para vocês que não. Porque um ator, um criminoso virtual, ele vai utilizar, provavelmente, um IP da Nova Zelândia, vai depois triangular ele para o Maranhão e vai fazer o ato dele em São Paulo. Então, é muito difícil, mesmo com anonimato, que você consiga localizar o ator. E se você o localizar, aí eu tenho um outro problema, que é o que está acontecendo no mundo todo, que é o problema da territorialidade do crime em ambiente virtual. Então, assim, teve uma astronauta americana que invadiu o e-mail da namorada em solo americano. Aonde foi o crime? Então, assim, quem vai julgar esse crime? A partir do momento que a gente tem na internet um efeito que ele não é um efeito localizado regionalmente,
Acabar com o anonimato, ok, é uma parte, sim, é uma parte. Mas depois a gente tem que ampliar essa discussão para onde aconteceu o crime em ambiente virtual. Depois disso, eu preciso definir a competência e, por fim, o foro. Porque também, senão, eu sou prejudicado. Hoje eu estou aqui em Brasília, aí um hacker faz uma ação, não preciso nem falar de democracia, ele faz uma ação contrária à minha em São Paulo, e ainda ele é julgado lá, se eu achá-lo. Ou seja, eu que sou a vítima, vou ter que arrumar um jeito de julgá-lo lá, porque ele é o réu. Então, eu acho que a gente tem que voltar alguns passos na discussão, e nesse ponto, o Marco Civil deixou muito a desejar. Ele não ajudou a legislação e aos legisladores a poderem, de fato, criminalizar ou tipificar um ato cometido no ambiente virtual. E eu já vi casos até de pedofilia em que o criminoso conseguiu reverter o julgamento porque ele alegou que não era o foro qualificado dele, porque a ação dele foi cometida em outro lugar. Então, a gente precisa voltar um passinho. Quanto ao anonimato, eu concordo aí com todos que, independente, fora ou dentro da internet, uma criança que nasce hoje ela é obrigada a ter CPF. Então, por que faria diferença na internet? Ah, não, porque a internet é um brinquedo, é uma rede social. A internet não é um brinquedo. Se ela produz efeito fora da internet, nós não estamos falando de um game, não é um joguinho de uma fábrica. Aquilo é a comunicação real. É muito pior do que se eu falasse na minha esquina. Perfeito, muito obrigado, Marcelo. Eu vou passar então a palavra ao Carlos Frazão. Seja bem-vindo ao IDP, como todas as vezes que o recebemos, é um prazer inovidável, meu caro Frazão. Querido Tem a Ney, palavra para suas perguntas. Muito obrigado pelo convite. Queria cumprimentar o ministro Gilmar, nosso anfitrião, o ministro Fux, dois agentes da história, o ministro Fux, com quem tive a honra de trabalhar e aprender muito na minha vida profissional. Todos os acertos que eu tenho não são muitos na vida profissional, acredito a ele. Os erros é porque eu não consegui captar e aprender com todo o talento desse agente da história, que sempre foi uma referência para mim desde os bancos da graduação. Cumprimento o senador Jorge Viana também, a senadora Simone Tebet, Marcelo Vitorino e o meu amigo Vitor Fernandes. E já devolvendo já a bola para os expositores, a minha provocação, o questionamento, se dará em razão de levantar uma problematização sobre a responsabilidade civil dos provedores de internet nessa discussão. Né? Por quê? Eu tive a honra de trabalhar com o ministro Fux na presidência do TSE e ele herdou o Conselho Consultivo de Combate às Fake News, que foi instaurado na gestão anterior do presidente ministro Gilmar Mendes. Então, havia ali toda uma discussão, havia algumas entidades da sociedade civil, entidades estatais, algumas autoridades que pensavam modelos normativos, modelos institucionais, arranjos institucionais para evitar esse ambiente de desinformação que nós temos hoje, que afeta diversos domínios da vida, inclusive no âmbito político, e aqui a nossa principal preocupação, porque isso afeta a rigidez das instituições democráticas. E aqui vem um questionamento que eu sempre me perguntei, queria saber a opinião dos expositores, que é o seguinte: quando eu tento fazer um upload, tá, de um evento gravado por direitos autorais, eu quero colocar uma prova do Campeonato Mundial de Natação, sem livre. Assim que eu carrego esse vídeo, minutos ou segundos depois ele é descarregado da internet do YouTube, por exemplo. Né? A mesma coisa com conteúdos de pedofilia, de conteúdos racistas. Será que esse expediente não poderia também ser levado a efeito no âmbito político eleitoral, a partir do momento em que a Justiça Eleitoral, por exemplo, ou o Supremo, reputa uma determinada campanha ou um determinado canal como propagador de fake news, reprodução artificial massiva de notícia enganosa que tenta poluir o ambiente informacional, será que não haveria mecanismos? Como que a gente poderia atrair, primeiro, se há algum tipo de responsabilização desses atores, os provedores, a gente não pode, pelo menos eu penso, tirá-los dessa análise que nós queremos tratar, dessa disciplina normativa, e se eles têm alguma responsabilidade, qual é a extensão disso? E aí eu passo a palavra. Obrigado, Ney. Repetimos a sequência, então. Começamos com o ministro Luiz Fux. Ministro, sua palavra.
O áudio, ministro, o áudio está fechado, ministro. Antes, porém, eu queria fazer um adendo aqui, que a senadora Simone Tebet ela fez a menção ao falecido e saudoso pai dela e dizer, senadora, que eu sempre costumo afirmar que o homem, quando caminha, o que vai à frente é o seu passado. E eu tive um excepcional relacionamento com o seu pai, na época que ele presidia o parlamento, quando concorri para o Superior Tribunal de Justiça. E eu tenho que a senhora realmente é uma comprovação humana e concreta de que o fruto não cai longe da árvore. Tem a mesma habilidade, a mesma verve, e é um renovado prazer poder debater aqui com a sua presença. O professor Frazão levanta realmente uma questão interessante, que também, de alguma maneira, foi abordada pelo Marcelo Vitorino, que tem uma expertise bem grande nessa área de meios digitais, de responsabilidade digital em si. No Tribunal Superior Eleitoral, dando continuidade ao trabalho do ministro Gilmar Mendes, que criou um conselho, nós tivemos um debate intenso sobre essa matéria, porque havia, digamos assim, uma discussão profunda sobre liberdade de expressão e controle de conteúdo. Então, isso efetivamente representava uma contradição em termos. Mas agora nós estamos falando, assim como o professor Marcelo Vitorino destacou, de como se fossem meios iguais. Jornal ou meio digital, o mundo é igual da informação. Há um documentário do Noam Chomsky sobre a imprensa, onde ele cita jornalistas famosos do New York Times, do Post, Washington Post e outros jornais famosos, onde ele faz uma análise da responsabilidade dos jornais que procuram comparecer às comissões, ouvir as pessoas para depois construir a notícia que vai ser veiculada. Diversamente, nessas plataformas, a notícia viraliza para milhões de pessoas em segundos. Então, nós não temos como depois evitar a degradação, a difamação. E como a senadora Simone destacou muito bem, não há liberdade absoluta. O Supremo Tribunal Federal confere essa posição preferencial à liberdade de expressão, mas também destaca que a liberdade não é absoluta. Tanto assim que, no julgamento daquela obra nefasta de que o Holocausto era uma mentira do século, só esqueceram de dizer que o nome do livro devia ser Holocausto, a mentira do século, escrito por um canalha. Só faltou o Supremo dizer isso, mas a verdade é que o Supremo ali, apesar da liberdade de expressão, podou essa liberdade de expressão. Agora, por 10-1, o Supremo Tribunal Federal decidiu que, mercê da liberdade de expressão, ela não pode alcançar um ponto em que se imunize os atentados às instituições democráticas. Então, o que ocorre nas plataformas digitais? As plataformas digitais elas têm uma consequência sistêmica muito mais nefasta do que uma fake news veiculada por um jornal que leva um tempo para constituir aquela notícia. Então, por exemplo, no caso Marielle, o corpo ainda estava sendo submetido às orações da missa de sétimo dia, quando se lançou em circuito da rede social que ela fora a mãe do maior traficante do Brasil, quando, na verdade, isso nunca ocorrera, que ela nunca foi nem casada. Primeiro, nos Estados Unidos, a mídia digital divulgou que Hillary Clinton era titular de uma rede de pedofilia. Isso viralizou em segundos. Uma coisa é você dizer o Papa afirmou que Jesus fraquejou na cruz. Isso é uma fake news, mas que não tem influência no sentido de degradar
de difamar, de atingir outros valores constitucionais que também são tutelados. A própria senadora esclareceu. Não, nós temos a liberdade de expressão, que tem uma garantia com a eminência constitucional, mas também nós temos outros direitos à intimidade, à imagem, ao nome, à honra, à reserva, que tem a mesma eminência constitucional. Então, nesse documentário do Noam Chomsky, ele faz essa distinção entre a desigualdade da responsabilidade da imprensa e da responsabilidade das mídias digitais. Ora, essas plataformas, na época desses conselhos, elas alegavam a impossibilidade de controle das notícias, porque representaria censura, o controle do conteúdo. Mas isso é muito bonito no discurso. Mas, na prática, isso aí tem um efeito nocivo extremamente deletério para a rigidez das instituições políticas, porque uma notícia dessas, como essas fake news, atacando as instituições, atacando a soberania nacional e popular, elas viralizam e elas são prima facie evidentes como fake news. Então, não é possível que uma plataforma não possa ter, com tantos instrumentos tecnológicos, um meio de filtragem daquilo que vai causar um efeito sistêmico extremamente nocivo para um país que tem como ideário da sua nação um Estado democrático de direito. Estado de direito é Estado que se submete aos princípios constitucionais, aos valores constitucionais, à legalidade. Então, na minha opinião, o discurso de que a censura quanto ao conteúdo não pode exonerar essas plataformas de uma triagem prima facie evidente, de uma fake news nociva ao país, à nação e à imagem que o país projeta para o exterior. Acho que é uma questão de soberania nacional. Antigamente se dizia que não tem competência, não se estabelece. Quer trabalhar nessa área tão sensível, é preciso ter instrumentos capazes de filtrar aquilo que atenta contra a soberania do país. É a minha opinião diante dos fatos alarmantes que nós tivemos conhecimento no processo das fake news do Supremo Tribunal Federal e que, de forma praticamente singular, não é, ministro Gilmar? Obtivemos um placar de 10-1, 10 votos. E vejam o seguinte, como evolui a percepção da população. Esse inquérito era coimado de inquérito do fim do mundo e, de repente, se tornou a grande salvação da defesa das instituições. Dificilmente o Supremo Tribunal Federal consegue um placar desses de 10-1. Nós só conseguimos 11-0 na legitimação da união afetiva, que a Constituição é clara de que ninguém pode ser discriminado por opções que representam um traço da personalidade invencível. Mas esse placar de 10-1 foi emblemático sobre a evolução da sociedade na responsabilização daqueles que têm a obrigação de filtrar as fake news. Então, pudesse eu colaborar no projeto legislativo, eu atuaria nesse sentido, de trazer a responsabilidade para as plataformas com direito regressivo contra o autor daquela notícia falsa. Já que a proposta do ministro Luiz Fux traz a colação legislativa, nada mais natural, ministro Fux, do que passar a palavra à nossa querida senadora Simone Tebet para a resposta da pergunta do doutor Frazão. A senhora tem a palavra, senadora, com os meus agradecimentos. Obrigada, doutor Ney. Obrigada, ministro Fux, pela lembrança carinhosa da memória do meu pai. Se me permitir aqui, antes um pouquinho, o professor Marcelo falando, não vamos dividir mundo virtual e mundo real, porque é uma coisa só. Eu ainda tenho um pouco de dificuldade nisso, mas acho que tem toda a razão o professor, o que me levou a um pensamento distante, né? É interessante como parte considerável da sociedade brasileira, que é majoritariamente cristã,
e que tem no dia a dia, me permita, professor, desculpa, no mundo real, prometo que é a última vez que eu faço essa divisão, e que tem no dia a dia, no mundo real, como código de postura muito rígidos os valores morais e éticos, né? De não levantar falso testemunho, que já está lá no Antigo Testamento, na Bíblia, de não utilizar até palavras de baixo calão, de não fazer ataques contra a honra de alguém. Quando vai para o mundo virtual, parece que essas mesmas pessoas esquecem esses códigos, então ainda não consigo fazer muito. Para mim, ainda há uma diferença de dois mundos, embora eu entendi perfeitamente o que o senhor colocou e concordo realmente. O que o senhor quis dizer é que tão grave o que é feito no mundo real é o que é feito no mundo virtual. Talvez eu diria até mais grave ainda, porque no mundo presencial, o alcance que nós temos no denegrir a imagem de alguém, no atingir as instituições democráticas, ele é muito mais limitado. Quando ele vai para a rede social, você está falando de uma escala planetária, que nós não conhecemos. Qual é o ouvinte, quem está recebendo essa mensagem e o preparo que essa pessoa tem para recebê-lo. Então, diante disso, é que o Congresso Nacional está, sim, preocupado com essa questão, e é aí que eu comecei, antes da live, nós estávamos conversando um pouco, o ministro Gilmar Mendes, da dificuldade até de tratar dessa questão, porque as próprias redes sociais, não entendendo ou não querendo entender o alcance de um projeto de lei que tenta proteger a liberdade de expressão, que tenta deixar o máximo possível transparente, publicizado o mundo virtual, está chamando um projeto que já passou no Senado e agora está na Câmara como o projeto das fake news. E é interessante na fala do ministro Fux, entre tantos argumentos riquíssimos que o ministro sempre traz para qualquer debate, e nós acabamos sempre utilizando na nossa vida profissional, é muito interessante como as pessoas têm dificuldade hoje com o óbvio. Parece que se você não fala o óbvio, você já perde a narrativa. Nós não podemos esquecer que liberdade e responsabilidade são dois lados da mesma moeda do Estado de Direito Democrático. Não há um sem outro. Então, a dificuldade de dizer, olha, e eu tive muita dificuldade, as minhas redes sociais, mais de 99% dos comentários, até hoje, de tudo que eu posto, mas a senhora votou favorável à lei no Senado que combate fake news. E por mais que a gente tente explicar, olha, você, cidadão que tem coragem, você, cidadão que se prontifica a dizer o que quer nas redes sociais e tem que, por conta disso, acaba arcando com a consequência de ser responsabilizado moralmente pelos danos morais ou materiais que você causar a terceiros, da mesma forma como você hoje, eu tenho o seu ID, eu tenho o seu endereço, eu sei quem você é, eu posso te processar, o que a lei que nós estamos tentando elaborar, e ela não é perfeita, ela saiu, inclusive, muito imperfeita do Senado Federal, por enquanto, ela está tentando fazer, é exatamente o que está na pergunta do doutor Frazão. De que forma nós vamos agora responsabilizar as plataformas, que, aliás, é um grande oligopólio, quase monopólio, são três que dominam as grandes redes sociais, de que forma nós podemos responsabilizá-las, inclusive com multa, e de que forma nós podemos fazer com que elas sejam obrigadas a tirar e fazer a própria limpeza dessas matérias falsas. O senador Jorge Viana falou do Marco Civil da Internet. Ele durou 10 anos. Esse é o processo legislativo. Durou 10 anos para uma lei que, ainda assim, quando foi aprovada, já estava defasada, sair do forno do Congresso Nacional. Então, quando nós estamos no meio de uma pandemia, nós resolvemos colocar a lei que tem um nome comprido, chamaram de lei da fake news, Lei Brasileira da Liberdade de Expressão, Responsabilidade e Transparência na Internet. Tudo que prega a Constituição, tudo que nós, democratas, queremos, qualquer cidadão quer. Eu repito, Lei Brasileira da Liberdade de Expressão. Não é da censura, da responsabilidade, da transparência na internet. Então, a gente tem que dizer para o cidadão, você não vai ser atingido por essa lei. Quem vai ser atingido por essa lei é aquele que se serve do anonimato, de perfis falsos, que, de forma acovardada, no manto da escuridão das redes sociais, resolve, através de fake news, acabar com a imagem de uma pessoa, de uma instituição, ou, como eu disse recentemente, alterar
a vontade consciente do eleitor num processo eleitoral. Então, de tudo, assim, não vou, obviamente, que falar sobre a lei, porque eu gostaria muito de ouvir o professor, porque, repito, essa lei não está perfeita, eu mesmo tenho uma série de senões em relação a ela, mas, basicamente, ela veda contas inautênticas e robôs não identificados. Por que não identificados? Porque nós temos os robôs do bem. Então, a partir do momento que eu quero criar um robô para impulsionar a rede social, por exemplo, a favor de vacinação em massa contra qualquer doença, se Deus quiser, contra o coronavírus, e vai surgir em breve a vacina, eu posso impulsionar através de robô, mas eu tenho que ter um ID, eu tenho que ter uma identificação para depois ser responsabilizada. Também em relação aos WhatsApps, aos celulares pré-pagos, porque eu compro um pré-pago. Se eu compro um celular normal e eu tenho que dar meu CPF, por que um celular pré-pago pode ficar na mão de quem quer que seja para ele utilizar-se desse anonimato para impulsionar com grupos, milhares, chegar a milhares ou milhões de usuários de WhatsApp, por exemplo. Por fim, sanção e advertência, com multa destinada, inclusive, o recurso para o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, entre outras tantas informações. Inclusive, acabando com essa questão da territorialidade. Ele vai ser obrigado, qualquer plataforma que exista no país, vai ser obrigada a se responsabilizar pelas leis nacionais. É um projeto ainda muito inicial, ele vai para a Câmara dos Deputados, desculpa, está sendo longa na resposta, mas eu acho que esse é a única contribuição que eu posso dar diante de tão valorosos mediadores e palestrantes de hoje, mas ele vai ter 10 sessões, audiências públicas na Câmara dos Deputados, vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, vai para o plenário da Câmara, vai voltar para o Senado. Como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, nós estaremos lá indicando um relator, faremos as audiências públicas e de lá, se em 6 meses ou em 1 ano, eu não sei, nós vamos procurar suprir todas as lacunas e oferecer o melhor projeto, jamais violando os preceitos constitucionais, mas, indubitavelmente, tentando garantir o fortalecimento e a saúde do Estado Democrático de Direito. Muito obrigado, senadora. Passo a palavra, então, ao Marcelo Vitorino para suas observações acerca da pergunta do Frazão. Bom, vamos lá. Eu já passei por esse processo de ter um destaque conhecido como destaque da censura. Isso aconteceu na reforma eleitoral de 2017, em que eu escrevi um destaque e apresentei com o deputado federal Áureo Ribeiro, em que ele falava basicamente na reforma eleitoral que em caso de um conteúdo ser denunciado e não tivesse autoria comprovada, que o conteúdo fosse suspenso. A imprensa brasileira considerou aquilo como a emenda da censura e foi o único destaque vetado pelo presidente, então, Michel Temer, na reforma política. Então, eu já passei por esse momento. Então, o que eu percebi? A gente não faz uma transformação que vai envolver internet sem primeiro chamar a imprensa para um debate, explicar uma lei dessa, bem explicado, porque, no fim, a imprensa acaba levando a informação para o cidadão e, se ela não tem a completa ciência, o cidadão compra o que não existe. Então, eu passei por isso lá atrás, 2017, e sei como é que foi difícil. Essa questão da responsabilização, Frazão e ministro, senadora, eu tenho uma contribuição muito simples para isso. Basta que a gente coloque... Você tem um artigo 20 do Marco Civil da Internet, que foi quem garantiu que as plataformas não têm nenhuma responsabilidade sobre o conteúdo nelas publicado. Até aquele artigo está lá. Se eu tivesse um blog e deixasse um comentário racista no meu blog, eu seria o responsável. Depois do Marco Civil, o autor é o responsável. Só que o Marco Civil não colocou o que acontece de caso de autoria não reconhecida. Então, a gente não precisa, senador, até obrigar a plataforma a identificar o usuário. A gente só tem que dizer a ela que, se ela não zelar pela autoria, a responsabilidade é dela. Ou seja, eu não estou obrigando nenhuma. Agora, ela assume, se ela acha que ela não deve ter autoria, ela vai assumir o dano penal, ela vai assumir o dano civil, isso é um problema dela. A gente não precisa falar, você é obrigado a ter IP, você é obrigado a ter o CPF, porque isso não é na minha opinião, eu
eu tenho um viés muito mais liberal do que conservador. Na minha opinião, não cabe ao Estado dizer para um software ou uma plataforma que tipo de informação ele deve guardar do cidadão. Mas cabe ao Estado dizer que se ele não permitir a identificação do cidadão infrator, a responsabilidade recairá sobre ele. E aí eu estou livre de ficar ditando regra para o Facebook, o que ele acha, para o Google. Problema de cada um. Pode ter certeza que se tiver uma linhazinha no Marco Civil, ali no artigo 20, que fale que em caso de autoria não reconhecida, a responsabilidade é da plataforma, eu lhe garanto que em 3 meses as plataformas conseguiram um jeito de identificar a autoria. E sem toda essa bagunça. Então, a lei, com todo respeito à lei que veio do Senado, eu considero que ela foi bastante equivocada, porque nós fizemos discussões enormes, tanto no TSE, quanto no próprio Conselho de Comunicação Social do Senado. Ficou claro que a gente não tem um problema de controle de plataforma, a gente tem um problema maior, que é um problema de uso de ferramenta digital. Então, eu posso te dar vários exemplos. Eu não vou me alongar muito para que o debate não perca a celeridade dele. Mas, olha, o Código Penal, a redação dele de 84, é o que fala: considere-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir seu resultado. Ele é de 84. 84 não tinha internet. Então, assim, não tinha internet para cidadão. Logo, o crime não consegue, você não consegue dizer o local do crime com, vamos dizer assim, com certeza. Então, eu estou passando agora por um momento em que candidatos estão perdidos em relação ao uso de internet, por causa da história da pré-campanha. Eu não tenho, essa foi uma lacuna da legislação. Eu não tenho na legislação dizendo claramente o que pode em relação à internet na pré-campanha. Olha, impulsionamento pode tanto, ou não pode nada. Então, eu tenho a questão, tem alguns ministros que falam em pedido de voto explícito, outros falam em pedido de voto expresso. E essa dificuldade jurídica, na minha opinião, ela antecede, a gente tem que resolver elas antes de entrar até na figura do anonimato. O anonimato a gente resolve. Eu acredito que só a gente dando uma responsabilidade à plataforma, ela vai dar o jeito dela. Mas aí eu tenho outras questões, como até a senadora falou, do crime contra a honra. Ela fala, olha, no ambiente virtual é pior do que no real. Eu não tenho dúvida nenhuma. Nenhuma. Hoje em dia parece que é pacificado, pode até o ministro Fux, o ministro Gilmar Mendes me corrigir, mas me parece que a pena do crime contra a honra está quase pacificada. Eu vi muitas decisões em que a vítima foi indenizada em R$10 mil por um crime contra a honra. Agora, pega o infrator, usa R$1 milhão para impulsionar um conteúdo contra outro e não há proporcionalidade. Não tem nenhuma proporcionalidade entre a ação que ele fez, o dano e a reparação da vítima. Então, a gente também precisa dar uma reformada lá no crime contra a honra, porque quando ele foi feito, se eu não me engano, também o ministro Fux pode me corrigir, porque eu não sou um maior especialista em direito, peço desculpas se falar alguma bobagem, mas, se eu não me engano, no crime contra a honra tem, se você usar veículo em massa, você tem um agravante. Acontece que veículo em massa, que era televisão e rádio, na semana seguinte, virou pó. Hoje, nós temos uma outra questão que a gente tem que debater, e eu acho que ela é super importante também, senadora, ministros, que é a questão das URLs, né? Então, sai uma fake news, o ministro Fux, ele até colocou que quando sai um boato, ele rapidamente se alastra. Muito bem. Nós temos uma questão chamada WhatsApp. Será impossível combater a proliferação no WhatsApp. Isso é um território perdido. Vamos aceitar os fatos. Não tem como a gente coibir a proliferação num software que é ponto a ponto. A gente não tem como fazer isso. Nenhuma plataforma vai fazer isso. Até porque se a gente derrubar o WhatsApp, amanhã eles usam o Telegram. Se derrubar o Telegram, no outro dia eles inventam outra, inventam um chinês e assim vai indo. Agora, tem uma questão super importante, que assim, na Europa já estão se discutindo a questão do direito ao esquecimento. Não vou entrar por essa discussão aqui. Mas a discussão que eu gostaria de trazer até para todos é o que eu defendo, só eu defendo esse negócio até agora, então, enquanto eu falar é maluquice, mas daqui a pouco alguém pega e vira alguma coisa, que é o direito à atualização. Então, saiu uma notícia que seja negativa, por exemplo, contra a senadora, na semana seguinte viu-se que não era com ela.
aquela primeira notícia, aquela URL, ela vai ficar para todo sempre. E a gente não consegue mudar aquilo. Então, o criminoso pega uma URL que está atrasada, que está desatualizada, e dispara no WhatsApp. Se eu não consigo, pelo menos, bloquear o disparo no WhatsApp, no mínimo, a legislação deveria garantir a todo cidadão brasileiro que, em qualquer site, as informações sobre ele estivessem atualizadas. Isso deveria ser garantia de cidadão. Qualquer cidadão brasileiro, pessoa física ou jurídica, tem o direito de ter as informações sobre si atualizadas em qualquer URL. Porque isso facilita o combate à fake news. Você mata a origem. Se o autor daquela URL não atualizar, aí poderia sim a justiça pedir a suspensão daquela URL, a suspensão dos mecanismos de busca, até a retirada da informação nos provedores. Agora, se não tem uma lei que fala isso, aí vai ser caso a caso e a gente não tem tantos juízes assim para ficar julgando. O nosso sistema judiciário ele não é tão grande assim. No eleitoral, por exemplo, a maior parte das ações que a gente entra não são julgadas antes da eleição acabar, porque é muita ação e pouco juiz. Até quero sugerir aí ao ministro Fux que começarmos a gente pode começar a usar os juízes auxiliares, pelo menos para decisões liminares de suspensão de conteúdo na internet, para que seja mais célere o processo, para não ter que chegar lá em cima. Então, eu acho que respondi aí, Frazão, a sua pergunta em relação à responsabilidade, já puxei várias outras. Desculpa se eu me alonguei, pessoal. Muito obrigado, Marcelo Vitorino. Eu vou passar então ao Jorge Viana, nosso... Está sem som, Jorge, está fechado. Nosso mediador, que, na verdade, teria direito a uma pergunta mais 20%, considerando a queda na pergunta anterior. A palavra é sua, senador. Não, então, mas eu queria agradecer a compreensão de todos, e, de fato, esse tema não há como a gente pensar na sociedade hoje e futuro sem estar tratando de um tema como esse, criando um regramento. E acho que aqui com a senadora Simone, que é legisladora, que conhece muito dessa área, pela formação que tem, e que está numa posição estratégica como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, é uma satisfação. E os operadores do direito, né? No Supremo, eu falo que é um tribunal, de fato, o mais importante do ponto de vista da Constituição e da nossa sociedade, do Estado Democrático de Direito, mas todo mundo que chega no Supremo chega cheio de razão, porque traz a Constituição na mão. Cada um chega com a Constituição na mão e com toda razão. Então, os ministros têm uma missão sempre muito difícil, né, que é de interpretar os dois que dizem que tem razão, quem é que, de fato, possa ter razão naquilo. Mas eu queria, Marcelo, eu ia levantar esse assunto que a gente tem conversado, que era a ideia de como trabalhar o nome. Uma das coisas muito complicadas nesse mundo virtual hoje é que você tem uma denúncia ou tem uma fake news e ela se perpetua ali. Quando ele fala esse termo direito ao esquecimento, ou melhor, atualização, né, Marcelo? Direito à atualização, isso é fundamental, porque hoje, se você pôr o meu nome lá, está cheio de problemas, porque vira um arquivo vivo, presente, as pessoas podem fazer uso disso em redes de WhatsApp, e eu não tenho como, mesmo não respondendo hoje nenhum processo, mesmo não tendo nenhuma condenação, a gente está numa situação, agora mesmo, essa questão de grupo de WhatsApp, eu queria até ouvir um pouco de comentário. Alguns meses atrás, uma pessoa reproduziu num grupo de WhatsApp, na Universidade Federal do Estado, uma coisa completamente absurda, atingindo minha honra. Eu falei com um advogado e entrei no juiz, e a audiência, por incrível que pareça, está prevista para segunda-feira. Nessa semana, o rapaz recebeu uma intimação para ir para a audiência. Ele ficou apavorado, nunca falou comigo, nunca. Me ligou. E aí eu falei, amigo, eu não tenho nada contra você, nada contra ninguém, eu só estou tentando cuidar da minha reputação. Eu só entrei porque como é que alguém que nunca me falou comigo está entrando distribuindo um material, aí ele me disse, olha, eu peço desculpa ao senhor, já está feito o acordo, porque eu falei, só quero que você, nos grupos que você colocou, você ponha lá que
que você não pensa isso de mim, que aquilo ali você pegou de alguém, botou. Ele estava muito arrependido e falou, nunca mais eu vou fazer isso, eu vou prestar atenção, porque eu não tenho o direito de pegar o que chegou para mim e distribuir para os outros. Então, os grupos de WhatsApp é um problema. E eu queria, Marcelo, porque eu acho que aqui, para a senadora Simone, começar por você, se fosse possível, aprofundar um pouco mais isso. Como é que a gente pode... Você falou assim da territorialidade do crime. De fato, tem que ser onde está a vítima, não o réu. Eu penso que isso ajudaria a resolver. Se eu sou atingido, a pessoa pode estar em São Paulo, fez uma ação contra mim, mas eu moro no Acre. Ora, eu estou aqui no Acre, ele vai ter que vir aqui para se defender. Enfim, esse é um ponto que eu queria que você falasse para ver se a gente dá uma sugestão, inclusive, para a senadora Simone, e ouve dos ministros se é isso mesmo. Porque eu queria ouvir se é isso mesmo, porque aí é uma interpretação importante. E a outra é esse direito a você ter uma atualização. Porque se a gente, mesmo que a gente fala, os abusos na internet vão ser punidos, fortemente punidos, a fake news vai ser punida, mas como é que eu faço com a minha reputação se alguém abusou no ano passado, na eleição passada, encheu a internet de fake news, e eu não consigo ter meu nome limpo, eu não consigo uma certidão de bons antecedentes da rede. Eu tenho no cartório. Eu vou lá no cartório e pego uma certidão negativa de que eu não tenho processo, vou no tribunal, mas eu não tenho na rede. Como é que a gente poderia ter essa atualização? Marcelo, primeiro, e depois, se fosse possível, o comentário, obviamente, da senadora Simone e dos ministros. Muito obrigado, senador Jorge. Começamos, então, pelo Marcelo. Na verdade, a pergunta é sobre a competência para fixação de pedidos de sancionamento de medidas de ações virtuais, como ficaria isto entre vítima e ofensor, e também a hipótese do direito à atualização, que tem uma vinculação necessária com o direito ao esquecimento, que o Marcelo havia mencionado ainda há pouco. Então, vamos à sugestão do nosso comentarista e mediador, que é o Jorge, inverter a lógica, ministro Fux, e começamos, então, ao Marcelo Vitorino. Por favor. Bom, eu vou só separar o que é o direito ao esquecimento e o que é o direito à atualização. Direito ao esquecimento, o que se discute é o seguinte: todo cidadão, hoje, praticamente tem dados dele indexados, ou seja, eles estão armazenados no mecanismo de busca, que é o Google ou no Bing. Teria um cidadão o direito de pedir para que nenhum dado sobre ele constasse no mecanismo de busca? A meu ver, sim. Isso seria o direito ao esquecimento. Assim, eu não quero que o Google tenha nada a meu respeito. Então, aí ele vê todas as URLs que o mencionam, entraria com um pedido no Google pedindo a suspensão da URL. Não quer dizer que você vai tirar as URLs da internet, você só tira do mecanismo de busca. Mas isso é um direito cidadão? Sim ou não? Eu considero que sim, porque o Google não é o governo. O Google é uma empresa privada. Logo, eu não veria problema. Essa é a discussão na Europa. O que eu estou pleiteando no Brasil é a discussão só da atualização das URLs. No caso de você ter uma informação imprecisa, incorreta ou fora de contexto, o que acontece muito, principalmente em campanha eleitoral, eu já passei muitas campanhas. Eu fiz a presidencial ano passado. Você pega uma informação fora de contexto, ou seja, ela não é falsa. Se a gente afunilar o debate, a notícia falsa, a gente deixa passar o caminhão da guerrilha. Essa é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção. Você pega uma informação verdadeira, tira ela do contexto, publica numa página e ninguém consegue nem suspender e nem obrigar que aquela informação esteja por completo. Isso é o direito à atualização. Não precisaria ser judicial, se houver aí a senadora, se a gente colocar ali no Marco Civil da internet uma coisa muito simples, é uma linha. Tem um artigo no Marco Civil que fala sobre direitos. Basta adicionar uma linha ali. É direito de toda pessoa física ou jurídica brasileira ter as informações sobre si atualizadas em qualquer site virtual. Acabou o problema. Porque aí você já dá o direito para o cidadão de pedir a sua atualização. Então é mais simples do que a gente está falando. E da plataforma, daquela responsabilidade também. É um parágrafo. Por isso que eu acho que essa lei ela sofreu tanto, ela foi tanto combatida, porque ela mirou muito só no banco de dados das plataformas e não olhou para o resto. Né? A definição de onde acontece o crime, da competência, do foro, da extensão da proporcionalidade, da equiparação do dano, que são coisas que, a meu ver, são muito mais importantes
do que simplesmente a gente pedir para um Facebook garantir uma conta virtual de alguém. Eu acho que ficou mais claro agora, Jorge? Eu queria o seu comentário também sobre a territorialidade, se é isso mesmo que você defende. Que acontece sim. na vítima. Sobre a territorialidade do crime, como um crime virtual não tem fronteira, então a gente tem que... A minha sugestão aos legisladores é que você tenha uma linha ali que diga: todo crime cometido contra cidadão, ou contra uma pessoa física ou jurídica brasileira, tem como território nacional. Pronto, a gente resolveu hackers da Macedônia, a gente resolveu gente que usa IP da Nova Zelândia, porque se você tem o território do crime aqui, a gente já não tem mais um problema internacional para lá e para cá. E aí a gente começa também a mexer nessa parte do foro. O foro de qualquer julgamento tem que ser no domicílio da vítima mesmo, não tem outro sentido. Eu só não considero que o dano seja sempre no domicílio da vítima, porque o dano, dentro do meu ponto de vista, ele é mais amplo. Tem dano que você não repara. A gente brinca em aula, até me desculpem o termo, mas você tirar algo da internet é como tirar xixi de criança de piscina. Você não tira. Você vai ter que lidar com aquilo. Então, pelo menos que a gente garanta ali uma forma de equilibrar o dano causado. Muito obrigado, Marcelo. Senadora, a palavra é sua. Pois não. Bom, são muitas informações, eu vou rapidamente procurar passar o lado aqui do legislativo. Primeiro, professor Marcelo, eu acho que é só importante lembrar o seguinte: aqueles que são críticos desse projeto de lei que tramitou no Senado, e o processo legislativo numa democracia assim, ele é moroso, ele é lento, porque nós precisamos entregar o melhor texto possível à sociedade brasileira. Repito, o marco civil da internet levou 10 anos, óbvio que este projeto não pode levar nem 2, nem 3, nós temos que, num espaço de 6 meses, pelo menos, entregar um projeto, até para o Supremo dizer: olha, isso aqui é constitucional, isso aqui é inconstitucional, quando for provocado. Mas o importante nós estamos no meio de uma pandemia humanitária causada pelo coronavírus, e contra ela nós estamos buscando todos os remédios e vacinas legais, numa rede de proteção que eu tenho dividido aí em 4 eixos, né? O eixo relacionado à questão mesmo da saúde pública, o eixo relacionado à população mais vulnerável, com uma série de medidas como um Corona Voucher, que todo mundo popularmente mencionou, o eixo ligado a quem gera emprego, à população brasileira, que é uma proteção a emprego e renda, a quem investe no Brasil, ao setor produtivo, ao pequeno, micro, médio empresário, o eixo da ajuda a quem presta serviço público, que são os estados e municípios. Então, para a pandemia sanitária, o Congresso Nacional está correndo contra o tempo e está buscando alternativas, ainda que emergenciais e temporárias, porque são leis que vão vigorar só enquanto perdurar o estado de calamidade pública. Paralelo, nós presenciamos que aquilo que nós já estávamos sentindo na pele no processo eleitoral estava acontecendo também no mundo, no dia a dia das pessoas, no que se refere à própria questão da pandemia do coronavírus. Nós estamos falando de vidas que estavam sendo perdidas ou que estão sendo perdidas por falsas informações que estão sendo colocadas nas redes sociais. Foi quando houve um entendimento do Senado. Por que não dar o primeiro passo? Então, assim, para aqueles, eu sei que não é o seu caso, professor, o senhor, aliás, deu belíssimas contribuições, já até anotei aqui para ver se está no projeto, que eu nem sei se está. Eu não fui relatora, não fui autora, não me preocupei com a última versão, porque o projeto original eu disse: olha, esse aqui eu jogo no lixo porque eu não voto esse projeto. O primeiro substitutivo estava ainda muito ruim, o segundo substitutivo deu uma melhorada. Quando chegou no quarto, não sei se é quarto ou quinto substitutivo, eu me senti confortável para votar. E votei como muitos colegas, acho que isso que é importante deixar para todos os profissionais do direito que vão nos ajudar a construir o texto ideal, inclusive o Conselho Nacional de Justiça é fundamental que esteja inserido nesse processo, o Conselho Nacional do Ministério Público também. Enfim, nós construímos um texto e aprovamos imediatamente para darmos o primeiro passo. Então, a única coisa que eu sugiro é que mesmo os profissionais do direito se dispam um pouquinho desta parte crítica, pensando que é o primeiro passo de um processo legislativo lento, que terá com uma audiência pública feita
por aqueles que pensam igual, por aqueles que pensam diferente, por quem concorda ou não concorda com a lei, nós vamos ter N contribuições para buscar o texto perfeito. E aí a única observação, não sei se é inocência minha, porque eu estou aprendendo muito com o senhor enquanto professor, porque não é a minha área, eu não entendo nada, eu sou analógica, eu não sou digital, eu nasci no século passado, mas nós estamos, sim, muito esperançosos, professor, de que nós vamos conseguir, e esse é o maior problema no processo eleitoral, entrar na questão dos disparos em massa de mensagens por WhatsApp. Por isso que eu comentei do celular pré-pago, porque hoje é mais fácil você até processar o que nós estamos colocando no que se refere às redes sociais, a Facebook, Twitter, YouTube, Google, o que seja. Nós estamos dizendo o seguinte, olha, vocês vão ser responsabilizados, está no texto, mas mais do que isso, vocês têm que guardar os metadados, que não é a vida, a mensagem, isso aí não é isso não fica no sistema criptografado, que serve para o WhatsApp, que eu vou dizer também. Mas você tem que ter um histórico temporário, que seja 1 mês, 2 meses ou 3 meses, com a data inicial da mensagem, o histórico. Quer dizer, eu tenho que conseguir chegar naquele que criou a fake news. Porque isso é importante dizer para quem está nos ouvindo e para quem hoje é contra o projeto. O cidadão brasileiro que passar a mensagem falsa, a fake news, ele não vai ser processado porque ele passou uma notícia achando ser a verdadeira. O que nós temos que pegar é o fio da meada, é aquele que disparou. Aí é só eu gostaria de ouvir no futuro, obviamente que não aqui, porque eu não quero monopolizar o debate, mas uma das alternativas do projeto foi, e aí eu não sei se o ministro Gilmar Mendes, o ministro Fux, já poderiam dizer se isso é constitucional ou não, mas a ideia foi o seguinte, no período eleitoral, ministros, nós limitaríamos o número de mensagens disparadas por WhatsApp de acordo com o número limitado de membros de um determinado grupo do WhatsApp, para diminuir um pouco que a informação no processo eleitoral, ela se dissemine, né, como penas ao vento no ventilador, que depois você não... que é justamente a preocupação levantada pelo senador Jorge Viana. Eu já participei de muitas eleições. Já fui candidata a deputada estadual, já fui prefeita, reeleita prefeita, vice-governadora, naquele momento nem existia rede social, mas era muito comum um cidadão mal-intencionado nos enchia de ação popular, na minha reeleição de prefeita, que eu fui reeleita com quase 80% dos votos, mas tendo uma rede, entre aspas, de fake news presencial, porque ainda não havia naquela época, eles entravam com ações populares, sobre tudo, quer dizer, tudo que eu havia feito na área de saúde pública, todos os contratos, tudo que eu havia feito, até nisso não foram inteligentes, né? Tudo que eu havia feito na área de educação, entraram com as ações populares, e aquilo ficou. E ficou, obviamente, os juízes nem receberam no futuro, mas levou anos para os juízes arquivarem, eles nem receberam como denúncia, o Ministério Público se posicionou também contrário, mas ficou ali. E eu não tive direito ao esquecimento. Eu acho que tudo bem, faz parte do processo democrático, eu sou uma pessoa pública, eu me sujeito a isso, eu tenho que aceitar as regras do jogo. Agora, em relação ao seu direito à atualização, né, nós já temos a retratação. Talvez melhorar, sim, essa lei, para que a retratação seja no mesmo tempo, no mesmo espaço que nós temos, que não temos hoje quando somos acusados. E no que se refere ao direito à atualização, eu confesso que eu não saberia dizer se isso é possível no mundo virtual. Eu acredito, obviamente, que na sua palavra como sugestão, e já anotei aqui para sugerir lá na comissão em relação a isso. No mais, eu só quero dizer, para encerrar, eu acredito que é a minha última intervenção aqui, em participação, que no Brasil, além da pandemia humanitária, nós estamos vivendo a pandemia política, e ela é principalmente alimentada pelo vírus da fake. Então, eu peço desculpas ao profissional do direito, ao operador do direito, ao cidadão brasileiro, para apenas dizer o seguinte, que nós estamos procurando fazer em relação a essa pandemia política, já que o termo está na moda, é criar um remédio para curar, na forma de leis, como já teve o Marco Civil, a Lei Geral de Proteção de Dados e tudo mais, mas também, agora sim, o que nós estamos querendo também é achar uma vacina. E por isso é que nós estamos muito animados, entusiasmados de construir uma lei legal, constitucional e democrática
que é a Lei de Liberdade de Expressão, ela é longa, Liberdade de Expressão, Responsabilidade e Transparência na Internet. Muito obrigado, senadora. Eu costumo dizer aqui no webinar, em uma outra passagem, dizendo exatamente o que a senhora mencionou, que é uma pandemia e um pandemônio, para não usar a palavra pandemia por 2 vezes, mas o raciocínio é exatamente igual a esse de Vossa Excelência. Passo agora, então, a palavra ao nosso presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, para as considerações acerca desta pergunta do Dr. Jorge Viana. Obrigado, ministro. Ministro Gilmar, o que eu acho de interessante nesse debate, que está sendo muito enriquecedor para nós todos, é que, muito embora o Supremo Tribunal Federal tenha causas assim muito isoladas sobre essa questão da justiça digital, a mais recente agora é saber se o Google deve retirar a notícia por decisão judicial ou por via administrativa, é que nós temos consenso sobre todos os detalhes que até agora discutimos, porque chegamos à conclusão da necessidade do anonimato, chegamos à conclusão da responsabilidade civil e algumas questões periféricas que sobraram, no meu modo de ver, elas também são passíveis de se resolver através dos princípios gerais de direito, das regras hoje também existentes. Em primeiro lugar, senadora, queria exonerá-la da angústia, da ansiedade de acertar nessa lei de liberdade de informação, da fake news, porque eu me recordo que eu me peguei muito nisso na época da presidência do TSE, e quando nós estávamos no auge do nosso trabalho, recebemos uma recomendação da ONU, que o mais importante era não regular as fake news através de lei. Então, quer dizer, a ONU recomendou que não houvesse lei sobre isso, porque essa lei não vai escapar nem da crítica pública, não vai escapar das suas audiências públicas e também não vai escapar das audiências públicas do Supremo Tribunal Federal. Eu não tenho dúvida que essa lei vai parar exatamente no Supremo Tribunal Federal, porque é realmente um tema delicado. E por que é delicado? O senador Jorge Viana citou um fato que diz respeito à cultura do cidadão, Jorge. Por exemplo, esse seu réu, por exemplo, ele compartilhou. Então, eu não tenho culpa, eu compartilhei. Não, ele tem culpa, sim. Ele tem culpa, sim, pelo seguinte, porque o problema de fake news não é só um problema tecnológico, isso é um problema cultural, porque no Congresso do Canadá, em 2018, achei muito interessante isso, uma jornalista ucraniana, Olga Yurkova, disse que a verdade é muito entediante. E é verdade. A verdade não tem graça nenhuma. Então, dizia ela, como a verdade é muito entediante, é preciso que, quando houver uma notícia de grande repercussão, é preciso que haja uma checagem da população antes de compartilhar. A população compartilha sem checar. E a melhor fonte de checagem é a imprensa oficial. E é por isso que eu digo que hoje o professor Marcelo Vitorino mencionou que a imprensa critica quando se determina a filtragem, que isso pode... Eu posso garantir, professor Marcelo, que hoje a imprensa ela é tão perdedora diante das mídias digitais que hoje ela é uma crítica dessas mídias digitais. E eu digo mais, a sociedade que criou as fake news, ela própria vai eliminar as fake news, porque ela está começando a ser destinatária dessas notícias. O sujeito que hoje planta uma fake news, amanhã ele é o destinatário de uma fake news. Isso vai chegar a um ponto de exaustão com relação à sensibilidade social. Agora, aqui foram tocados alguns pontos que eu achei assim, espetaculares. Eu nunca tive a oportunidade de debater esse tema com esse grau de profundidade, com o professor especialista e com a senadora que é incumbida da elaboração dessa legislação tão difícil. Daí ter se deparado com vários projetos e ter se afinado apenas com um. E é por isso que a ONU
advertiu, não mexe nisso, porque ninguém vai chegar a um consenso. Com relação à competência, professor e senadora, hoje o perfil do direito mudou completamente. Existe hoje uma mudança completamente diferente sobre as premissas teóricas do direito. Então, no campo do direito sancionatório hoje, não se procura saber nexo causal, elemento subjetivo, objetivo. Hoje, a premissa dos novos perfis do direito sancionatório é a seguinte: a vítima tem de ser indenizada. Por quem? Vamos ver depois. Mas a primeira preocupação é que a vítima tem de ser indenizada. O Supremo Tribunal Federal estava julgando um caso em que o cidadão deixou de receber 5 anos de pensão por um erro na certidão do registro civil. E aí, então, a discussão que se travou foi quem tem responsabilidade: é o Estado que delega a função ou é o cartório? Essa discussão foi para o limbo, porque o mais importante é o seguinte: ele tem de ser indenizado. Agora, quem vai pagar? Vamos ver o aspecto da eficiência. O direito hoje tem de ser eficiente sob um ângulo da análise econômica do direito. Então, o mais eficiente é colocar o Estado, que tem mais potência patrimonial, para indenizar e regredir contra o titular cartório. O mutatis mutandis é a mesma coisa aqui. Quer dizer, responsabiliza, chegamos à conclusão, responsabiliza a plataforma e regride aí contra esse cidadão que compartilhou, e para compartilhar tem de ter responsabilidade. Se a verdade para ele é entediante, ele checa se é verdade ou não aquilo que saiu publicado. Então, em matéria de competência, hoje, até o novo Código de Processo Civil, quando trouxe essas reformas, a competência hoje é do domicílio da vítima. A vítima tem de propor-ação, ela já sofreu uma lesão. A lesão praticada por outrem é má, mas a lesão do sistema é intolerável. Então, o sistema não vai causar uma lesão maior de fazê-la se deslocar para poder procurar uma indenização. Com relação ao esquecimento, e aí eu volto ao que eu disse para a senadora, que quando nós caminhamos que vem à frente ao passado, eu me recordo do meu passado, eu tinha uns 23 anos, juiz da 9ª Vara Cível, e surgiu para que eu julgasse uma ação promovida pela Maria Xuxa Meneghel. A Xuxa fizera, na juventude, um filme denominado Amor, Estranho Amor, em que ela se apaixonava por uma criança. Só que esse filme saiu dos cinemas e passou a ser reproduzido dentro dos lares através de aluguel daquelas fitas de videocassete. E, então, ela ingressou em juízo exatamente exigindo o direito ao esquecimento, porquanto ela mudara de perfil artístico. Ela afirmava como causa petente do seu pedido: eu sou rainha dos baixinhos, hoje eu sou rainha dos baixinhos. Como é que eu vou ser respeitada como rainha dos baixinhos se ficarem divulgando um filme que eu me apaixonei por uma criança de 14 anos que era dona de uma casa de tolerância nesse filme específico? E aí a tendência do tribunal foi exatamente de admitir que um artista pode mudar o seu perfil artístico e não pode conviver mais com um perfil pretérito que vai acabar diluindo o valor da personalidade artística que ele passou a assumir. Só que, no caso, houve um detalhe que levou a causa dela à derrota. É que ela, no depoimento pessoal, ela disse que tinha o hábito, efetivamente, de tomar banho de mar desnuda. Então, uma pessoa que vai à praia e tem, digamos assim, o despudor de tomar banho de mar desnuda não pode ficar preocupada que ela apareça dentro da casa das famílias no filme que ela se apaixonou por uma criança. Para ser rainha dos baixinhos, com a moralidade que a gente quer emprestar ao filho da gente, não é possível tomar banho de mar desnuda na presença das crianças. Então,
a solução desse caso ela toca exatamente no último ponto que o professor Marcelo tocou, e que será importante, senadora, que é a proporcionalidade da sanção em relação ao ato infracional. Porque, às vezes, é prêmio de consolação pagar a multa, a sanção. No Rio de Janeiro, construiu-se um prédio numa área proibida, não se terminou de construir um prédio imenso. A multa, que no direito se denomina de astrentes, era tão pequena que ele preferiu não terminar a construção, porque o valor era ínfimo. Hoje, o Código estabelece que o juiz pode aumentar a sanção se, no decorrer do tempo, ela se mostrar ínfima e irrisória. E a experiência demonstra que o lado mais sensível do corpo humano ainda é, para essas pessoas infratoras, o bolso. Então, vale a pena seguir o conselho aí do professor Marcelo e caprichar na sanção para que ela seja proporcional, porque ela tem uma capacidade de dissuasão bastante importante. Então, eu não sei se é a minha última oportunidade de falar, mas, desde já, só esse debate foi extremamente engrandecedor para o meu conhecimento nessa matéria digital. E, evidentemente, que nós, eu e o ministro Gilmar, como não há controle prévio de constitucionalidade, temos que ser minimalistas. E, certamente, com a sua capacidade, a senadora vai saber dosar bem para trazer uma lei que perpasse pelo princípio da razoabilidade. Obrigado, ministro Fux, mas, na verdade, pelo bem da simetria e pelo prazer dos nossos ouvintes e nosso também, nós teremos ainda a última pergunta do doutor Frazão, que efetivamente seriam 2 perguntas para cada um dos nossos debatedores. Eu só pediria ao doutor Frazão, então, que, dado o adiantado da hora, muito embora ainda tenhamos um bom tempo, o caríssimo professor fosse objetivo, mas como isso vai acontecer todas as vezes que o professor Frazão pergunta, isso não será problema. A palavra é sua, professor. Tá ok, Ney, obrigado. Último questionamento, e pode talvez manter a ordem, Marcelo falar primeiro. Em 2014, um professor de Harvard chamado Robert Epstein, ele fez uma pesquisa na Índia, em que ele entrevistou 2.100 alguma coisa eleitores indecisos na eleição presidencial da Índia e demonstrou, através da pesquisa, expôs um grupo a informações positivas pelo buscador do Google de sobre o candidato A, e um segundo grupo sobre o candidato B, elogiosa. A minha pergunta, portanto, ele chegou a uma conclusão, né, que haveria ali uma possibilidade de haver uma tendência de 24%, em alguns nichos até 72% na intenção de voto, se as pessoas são submetidas a determinado grupo de informações. O ministro Fux, que me apresentou esse texto, inclusive. A minha pergunta é possível, pela sua expertise, que haja algum tipo de instrumento técnico que possa auxiliar possivelmente o legislador e, quem sabe, o judiciário? Por isso a minha pergunta nesse itinerário lógico, para municiar o legislador e o judiciário a evitar esse tipo de tendência à imparcialidade que possa acontecer nesse algoritmo do Google, porque, havendo a manipulação do algoritmo, pode ser que, no limite, eleições muito acirradas e disputadas possam ser manipuladas pela forma como são expostas as matérias elogiosas ou desonrosas. Então, um caminho aqui para o final, já agradecendo. Obrigado, Ney, pelo convite. A palavra é sua, professor. Olha, não há uma forma técnica de você mexer no algoritmo que posiciona os resultados de busca nos mecanismos de busca. Porque esse algoritmo ele é único para todo mundo. E aí existem profissionais que dominam a técnica de posicionar melhor os conteúdos. Inclusive, muitos candidatos sofrem com blogs. Isso é muito comum. Eu fiz campanha uma vez em Rondônia, assim, o estado de Rondônia, que me perdoem até, mas tinham 70 portais. Olha, tem mais portal do que parlamentar em Rondônia. Tinham 70 portais, que eles vivem do quê? De ficar explorando a imagem da classe política e tentando levar não vou falar que todos, mas uma parte tenta levar ali um benefício para, assim, construir matérias positivas.
Ocorre que não dá para manipular o mecanismo de busca desta forma. Não, é impossível. Sim, você teria que mexer lá na raiz do Google e ele não teria como fazer um ajuste só para você. Seria como a gente mudar a plataforma de um carro só para meia dúzia de usuários. A gente não muda isso. Então, o que a gente vai ter que fazer, na verdade, é colocar um instrumento legal que seja capaz de, que o legislador consiga ter argumento para pedir a remoção de um link com rapidez, e 2, para que esse pedido chegue com velocidade ao judiciário. Se esse pedido leva 6 meses para chegar no judiciário, praticamente a gente não tem mais o que fazer. Então, hoje o nosso problema é, quando eu entro com qualquer ação para suspensão de conteúdo, que seja uma URL, qualquer coisa no judiciário, a gente leva muito tempo. Por isso que eu até sugeri, em caso de suspensão, dela poder ser por liminar e ser pelo juiz auxiliar, entendeu? Para a gente dar celeridade. Porque num processo eleitoral, como já que você citou a pesquisa, que era no processo eleitoral, a manipulação acontece muito rápido. Então, assim, se eu levar 2 semanas para tirar do ar, a eleição acabou. Ah, sim. Então, esse é um problema. Agora, precisa chegar... Como eu faço muita campanha, eu sei o que chega nos tribunais eleitorais. É placa, é carro de som, é jingle que não pode, é compra de voto. E os pedidos do digital, que é impulsionamento, que é publicação indevida, ou seja, que causam um efeito em massa, esses ficam para depois. Eu acho que a gente tem que arrumar uma forma de julgar o digital rápido. Bom, então, espero ter respondido. Eu quero, agora sim, deve ser a minha última participação, então eu quero agradecer novamente o convite do IDP, as presenças do ministro Fux, do ministro Gilmar Mendes, do senador Jorge Viana, do Vitor Fernandes, do Frazão, do Ney Belo, a senadora Simone Tebet. E assim, eu me coloco à disposição ao tempo, tanto que o Congresso me solicitar, quanto ao STF, quanto ao TSE, eu estou à disposição de vocês de forma voluntária, porque esse debate, ele não é um debate que trata da nossa vida, ele é um debate que trata do Brasil. E se a gente basear o Brasil em condutas falsas, a gente vai construir uma realidade falsa. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. As notícias, elas produzem, notícia que sai na mídia produz uma realidade. Notícia falsa produz uma realidade falsa. Então, por isso mesmo, fico aqui à disposição de todos. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, senadora Simone Tebet. Obrigada. Primeiro, obviamente, assim, acho que de tudo aqui, ouvir o Marcelo, para mim, porque é um assunto que eu não domino mesmo, é uma aula. Então, fiz muitas observações aqui, Marcelo, e vou levar para a comissão, e se precisar, nós vamos te acionar. Tá? Vou ligar, falar, Marcelo, gratuitamente, nós precisamos da sua colaboração no Congresso Nacional para poder elaborar a lei mais próxima da perfeição possível. Mas eu acho que a pergunta do professor Frazão acaba nos levando a fazer uma divisão aqui, daquilo que é normal, que é do jogo político eleitoral, felizmente ou infelizmente, que através do marketing político, da estratégia de campanha, isso faz parte do jogo democrático, você se utilizar das informações possíveis para conquistar votos. Então, deixando de lado, é óbvio que toda e qualquer sorte ou maneira sórdida de se ganhar esse voto. Então, se eu tiver, através do Google, elementos que me permitam saber que um determinado segmento da minha cidade ou do meu estado, não sei do que eu estou disputando a eleição, tem como principal foco, ou se você faz a pesquisa, qual é a grande demanda dessa sociedade, a violência, ou o problema com a educação, o problema do município é de saúde pública. Se eu tenho esses elementos, além da pesquisa óbvia, de colher através da internet, do Google, essa informação, até, olha, quantos likes ou quantos comentários existem nas reportagens, nos sites tal relacionado à violência. Nossa, é muito maior do que saúde pública. Opa, o foco é aqui?
Esse é o debate saudável. Se isso, não sei se eu estou falando besteira, nas redes sociais, se eu tiver condições legítimas na igualdade de disputa eleitoral com os demais, eu não veria tanto problema. Agora, eu acho que a pergunta do professor Frazão, e isso é muito pertinente, a gente não falou muito sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que já existe na Europa, e ela existe no Brasil desde 2018, mas a vigência dela, eu fui relator agora, a pedido, inclusive, do Conselho Nacional de Justiça, da lei emergencial do direito para fins de pandemia. Era uma lei geral que falava desde eliminar em ordem de despejo, como é que se daria eleição em condomínio, decidir as questões de um modo geral nas relações privadas. E ali houve uma tentativa de empurrar a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados de agosto desse ano, que é quando ela começa a vigorar, para daqui um ano ou daqui 2 anos. A vigência continua esse ano, a não ser que a medida provisória aí não caduque, tem uma medida provisória que caduca em agosto, querendo passar para maio a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados. Mas a sanção para dar um tempo das empresas se prepararem, porque ela vinha para começar a vigorar no início do ano, no início da pandemia, ela passou para maio do ano que vem. E essa Lei Geral de Proteção de Dados, acho que é fundamental para a pergunta do professor, confesso, repito que entendo muito pouco do assunto, porque por aí também passa, talvez tanto ou mais do que fake news, a questão de manipular o processo eleitoral e fazer a cabeça do candidato, do eleitor. O ministro Fux lembrou de um episódio que vivenciou no passado. Eu me lembro que eu assisti um filme, que é um documentário fantástico, eu recomendo para quem quer lidar com isso, porque conta em detalhes, pelo lado de um profissional, de analista de sistemas, que ele se sentiu no direito de, como indivíduo, a buscar informações de uma rede social, e ele chegou numa discussão de uma possível manipulação da eleição presidencial da Hillary Trump, na época, com um possível apoio do Facebook. Salvo engano, eu não me lembro se chama identidade hackeada ou democracia hackeada, mas é alguma coisa assim, e eu quero até rever, porque eu vi há um pouco mais de um ano, e eu não sei se eu posso falar aqui, mas está nesses, não sei se posso falar o nome, mas, enfim, está nesses grupos que a gente tem aí que paga, né? Enfim, e esse caso emblemático de 2018 foi interessante porque, olha, repito, talvez mais do que fake news, você ter como candidato a presidente da República, a governador de estado, a prefeito, sozinho, alguém me socorreu aqui, obrigado, professor, privacidade hackeada. Você tem a possibilidade de uso político de dados de milhões de pessoas, você simplesmente rasgou a Constituição no preceito elementar numa disputa eleitoral que é da igualdade. Então, naquela época, se perguntava se havia um conluio entre o Facebook e o coordenador da campanha Trump, porque a forma como, pela quantidade de Acho que a internet da senadora talvez tenha... vezes que aqui, o Marcelo é nosso campeão aqui, eu não entendo nada do que eu estou falando, mas assim, mas eu sofri na prática, de uma certa forma, isso em uma menor escala. Isso muda tudo. A soberania popular, o voto consciente do cidadão por uma manipulação, ele está direcionando de forma... Isso merece punição, responsabilidade, porque é proibido, que é utilizar-se de dados privados que teriam que ser protegidos à luz da Constituição. A minha privacidade ao meu banco de dados. Eu não quero compartilhamento nem de onde eu moro, nem de... tudo bem que isso é metadados, mas eu não quero que passe a informação daquilo que na rede privada, no meu direito de privacidade, eu passei. Desculpa eu ter falado demais, eu agradeço demais o convite. Está aqui alguém muito mais na esperança do que na certeza de uma solução para o problema, mas entendendo, sem dúvida nenhuma. Quando eu vi
aquele inquérito iniciado hoje na mão do ministro Alexandre de Moraes, que eu vi que a imprensa, todas, eu falei assim, olha, gente, tem muita coisa maior aí. Né? Quem é do direito sabe que não é à toa que está se buscando uma alternativa dentro do Supremo Tribunal Federal. As coisas não funcionam no dia a dia, na normalidade. Há uma excepcionalidade aí, e está aí a prova. Né, estamos aí acompanhando nesse sentido. Então, só tenho a agradecer ao ministro Gilmar Mendes, não sei se ainda está na sala, porque eu sei do compromisso de Vossa Excelência. Ministro Fux, foi um prazer muito grande. Não tem como olhar para Vossa Excelência e não se lembrar do meu pai, que Vossa Excelência já teve a oportunidade de dizer pessoalmente para mim o que acabou de dizer agora. Marcelo, foi um prazer. Em nome, enfim, do senador Jorge Viana, eu agradeço imensamente o carinho do convite, e eu termino só com uma única frase, que entre a luz da verdade e a escuridão da mentira, não há nenhum dilema, só uma escolha é possível, que é a luz. Muito obrigada. Nós que agradecemos, senadora, muito obrigado pelas colocações, pela gentileza do aceite do convite e pela lhaneza das suas observações. Muito obrigado. Então, ministro Luiz Fux, para as suas considerações em relação à pergunta do seu ex-assessor e também para as suas palavras finais. Muito obrigado, ministro. A palavra é sua. Sem som, ministro. Acho que o som está desligado. Eu queria iniciar dizendo que o professor Marcelo vai ser útil, não só no legislativo, mas também no judiciário, porque hoje nós temos a figura do amigo da corte, o amicus curiae, que é um conhecedor de temas interdisciplinares que ajudam que a decisão judicial seja adaptada à realidade prática, ou seja, a realidade normativa adaptada à realidade prática. Muitas das expressões da sua expertise, nós que fizemos direito não temos conhecimento. Então, será útil em ambos os poderes da República. E também, digamos assim, esclarecer que a Justiça Eleitoral ela se vale do Código de Processo Civil nas suas lacunas. E hoje nós temos a tutela de urgência, a tutela dos direitos evidentes, em que o juiz pode dar uma resposta logo no início da causa para eliminar qualquer dúvida com relação a essa área. Então, instrumento jurídico nós temos. Aliás, eu costumo dizer que a tutela das fake news é uma tutela ampla. Tem a tutela penal, tem a tutela civil, com a responsabilidade civil, tem a tutela eleitoral, que, por vezes, pode levar, segundo o artigo 222 do Código Eleitoral, até a anulação das eleições, e tem a tutela processual, porque não só é possível uma liminar de urgência, como também é possível uma decisão judicial que iniba que se cometa um ilícito. Eu me recordo que, no Rio de Janeiro, durante uma campanha eleitoral, um candidato descobriu que seria lançada uma fita repleta de notícias mentirosas, graves, e ele conseguiu, em juízo, inibir que aquela fita circulasse sem que se tenha alegado, naquela oportunidade, censura, porque a censura é um instrumento a serviço da boa. A censura está a serviço da boa informação, ou seja, não pode haver censura na boa informação, mas o direito também não foi criado para proteger iniquidades. Do que eu entendi da pergunta do professor Frazão, que é muito importante, a senadora Simone tocou nesse ponto, mas pelo ângulo do acesso à informação e também de que o eleitor acaba sendo iludido. Então, comenta-se, e aí o professor Marcelo Vitorino conhece bem a expressão filter bubbles, as bolhas que são criadas e os candidatos investem nessas bolhas através das informações. Então, se eles sabem que uma determinada categoria de pessoas, uma comunidade de pessoas é voltada ao meio ambiente, ele faz uma campanha relativa ao meio ambiente. O pior é quando ele sabe que tem uma comunidade que precisa do desmatamento para a atividade econômica, ele vai e faz também um discurso para essa bolha de candidatos que optam pelo desmatamento. No meu modo de ver, isso fere
a soberania popular, fere a rigidez e a moralidade do processo democrático das eleições, porque, no fundo, isto é uma propaganda enganosa. Ele faz discurso para todas as bandeiras. E o Brasil é adepto do Instituto da Fidelidade Partidária. Os próprios candidatos são expulsos dos partidos quando eles não se alinham à ideologia e às diretrizes dos partidos. Então, essa conduta, no meu modo de ver, dessas bolhas criadas em que os discursos são antitéticos, deveriam levar a uma sanção também no plano eleitoral, na medida em que democracia e moralidade das eleições não convivem nem com antinomias e nem com mentiras. Por fim, mais uma vez, agradecer esse debate riquíssimo e nos colocarmos à disposição do Supremo para o controle de constitucionalidade dessa lei que vem aí. Muito obrigado, ministro Fux. Eu vou passar a palavra, então, para as considerações finais e, evidentemente, em nome da casa, agradecimento aos nossos convidados. Ministro Gilmar Mendes, para as suas observações. Mais uma vez, boa noite aqui, já boa tarde a todos. E agradecer, nós tivemos certamente um riquíssimo debate com todas essas observações, né? As considerações feitas aí, enriquecidas por sua memória, do ministro Fux, a experiência legislativa, jurídica e política da senadora Simone Tebet, as considerações muito percussentes do Marcelo Vitorino. Acho que sem esse tipo de approach da realidade, a gente não consegue ter uma legislação efetiva. Jorge Viana e também todos os debatedores, Ney, Vitor, Frazão, acho que é muito importante ter esse diálogo com quem de fato faz campanhas, lida com a realidade, se depara com essas questões e tem também essas considerações de índole técnica. Mas eu acho que é importante o que o Congresso está fazendo. Acho que já a reação da CPMI, como também esse nosso inquérito das fake news, assim chamada, é mais um pouco do que isto, e depois a própria legislação, talvez seja responsável até mesmo por reações recentes de provedores como o Facebook, né? Porque, como já foi dito, o Brasil é um país, mas é também um continente. Tem um amigo nosso, muito amigo do IDP, professor Balaguer, que estuda muito essa questão no mundo, e ele diz que é muito importante tentar dar uma resposta, inclusive legislativa, e chama a atenção do caso da Alemanha. Ele diz que a Alemanha tem 80 milhões de habitantes, e, claro, situada, é uma líder da União Europeia, mas ela, com uma legislação bastante enfática, ela conseguiu fazer com que o Facebook priorizasse o debate sobre fake news e lá tivesse, talvez, um terço dos seus funcionários responsáveis pelo tema de fake news na sua rede. Portanto, passaram a dar atenção a partir do enrijecimento dessa temática. Eu sei que a aventura legislativa é muito complexa. Há um professor alemão, que eu sempre gosto de citar, o professor Iahais, que dizia legislar é um pouco fazer experiência com o destino humano. E o nosso Vitor Nunes Leal, que tanto teve importância, inclusive nas súmulas do Supremo Tribunal Federal, da ideia da jurisprudência, que hoje o ministro Fux consolidou a força do precedente no CPC, o Vitor Nunes Leal dizia alguma coisa semelhante ao que o Iahais dizia. Ele dizia que legislar é uma tarefa tão perigosa quanto acondicionar explosivos. Ele diz, o resultado não é tão espetacular, ou pode não ser tão espetacular, e muitas vezes
não atinge ou só atinge de maneira direta os envolvidos, mas é muito grave, muito perigoso. Por isso que a senadora disse dos cuidados que estão sendo tomados, né? E ela disse que, de tantos substitutivos, ela ficou com a quinta versão, né? Porque percebeu que isso era relevante e está aberta, inclusive, aos aprimoramentos que venha a Câmara introduzir nesse projeto e depois também trazer essa matéria para um novo debate no Senado Federal. Se trata, de fato, de um experimentalismo institucional que é necessário, né, que é fundamental, e hoje nós tivemos, de fato, uma amostra da seriedade com que esse debate se travou no Congresso Nacional e que já está produzindo frutos, a meu ver, a partir dessas reações e também das notícias. Depois o Marcelo poderia até em outro momento confirmar, mas a ideia de que reduziram-se as participações desses grupamentos no ambiente virtual, né, aparentemente é algo animador para a democracia. O ministro Fux já disse também da nossa participação, do nosso trabalho conjunto no TSE para regular essa matéria, e nós vimos a radicalidade no período eleitoral, que já não nos afetou, mas repercutiu na gestão da ministra Rosa Weber, ela mesmo sendo ameaçada a partir do longínquo Japão. Alguém, portanto, estava fazendo ameaças à ministra, e a partir, como já disse o Vitorino, a dificuldade, muitas vezes, de fazer aí a aplicação da legislação, tendo em vista o funcionamento global da rede. Mas acho que tivemos um debate extremamente rico e eu queria agradecer a todos e a cada um pela participação e pelas contribuições que nós tivemos aqui. Certamente vai ser um desses episódios marcantes das nossas lives. Vou passar a palavra para o Vitor para nossas considerações finais rápidas, nosso coordenador na noite de hoje, depois eu encerro. Vitor, a palavra é sua. Gostaria de, mais uma vez, agradecer a todos os nossos convidados, ao presidente eleito do Supremo, ministro Luiz Fux, senadora Simone Tebet, senador Jorge Viana, ministro Gilmar Mendes, professor Carlos Frazão, desembargador Ney Bello. Como eu disse no começo, o nosso grupo de estudo de Direito em Tempos de Covid já realizou alguns encontros destinados à temática de fake news, inclusive há cerca de 2 semanas esse tema foi debatido sob a perspectiva do direito à proteção de dados pessoais, mas eu acho que na tarde de hoje a gente conseguiu ter uma reflexão muito rica e muito profunda desse tema, desvendando o significado dela para a nossa democracia. E eu acho que falo em nome de todos os membros do IDP, que é muito importante que a gente tenha, numa tarde como a de hoje, um espaço para ouvir a voz de verdadeiros democratas que ocupam posições tanto no Poder Legislativo quanto no Poder Judiciário, o professor Marcelo Vitorino na condição de representante da academia também, todos ecoando uma necessidade de convergência em torno da proteção das garantias constitucionais que são colocadas em risco quando a desinformação se espalha pelo nosso país. Portanto, fazendo esse agradecimento e, mais uma vez, saudando a todos os nossos painelistas, eu passo mais uma vez a palavra ao desembargador Ney Bello para o encerramento. Apenas, ministro Fux, na função do chapeleiro que recolhe todos os casacos e chapéus e agradece a todos os presentes pelo belíssimo espetáculo, para declarar encerrada a nossa sessão, com os meus mais efusivos aplausos e agradecimentos aos nossos convidados pelo brilhantismo do debate de hoje. A todos, muito obrigado, e muito obrigado aos nossos ouvintes também. Encerrado está a nossa sessão. Muito obrigado. Bom fim de semana para todos aí. Bom fim de semana.